E aí galera, beleza? Bom, como o nome sugere, o exercício de hoje vai ser bem divertido, porque a gente vai desenvolver um pequeno sisteminha, beleza? Então vamos ao enunciado. Um amigo decidiu abrir uma pequena lanchonete chamada Snack Overflow e pediu sua ajuda para desenvolver um programa para calcular o pedido de cada cliente e, no final do dia, exibir o total que foi recebido para que ele possa verificar o seu lucro. Tipo, baseado nos insumos e tudo mais, beleza? Aqui nós temos a tabela de preço, com os lanches que ele vende na lanchonete, onde cada lanche tem o seu respectivo código e preço, que a gente vai utilizar na nossa implementação, beleza? Daí você fez uma reunião com ele e levantou alguns requisitos básicos do sistema. Ou seja, vocês decidiram o que o sistema vai fazer, certo? E vocês definiram o seguinte: o sistema deverá ter um menu principal com as opções atender novo cliente e sair. Se a primeira opção for escolhida, o programa deverá receber o pedido do cliente, onde cada pedido poderá ser composto por vários lanches em quantidades especificadas. Assim, cada entrada será composta pelo nome do cliente, o código e a quantidade dos lanches desejados. No final, deverá ser exibido o recibo do pedido do cliente, contendo o seu nome e o valor total. O código 0 finaliza o pedido de cada cliente. Quando não existirem mais clientes para serem atendidos e o administrador desejar encerrar o sistema, antes de sair, o programa deverá exibir o valor total que foi recebido durante o dia. Beleza? Bom, nesse caso aqui é importante a gente pontuar que como nós iremos tratar de um sistema, nós devemos ser mais restritivos com a entrada dos dados. Tipo, o usuário não pode digitar códigos de lanches inválidos ou as opções do menu, certo? Por isso a gente vai tratar todos esses casos. Então agora a gente já pode partir para a implementação. Bom, aqui a gente vai ter as nossas bibliotecas padrões, nenhuma outra em especial, beleza? Então a gente já pode começar a declarar nossas variáveis. Dia inteiro a gente vai ter um COD, que se refere ao código do lanche, um QTD, que se refere a uma quantidade de um lanche de um determinado cliente. Aí a gente vai ter duas variáveis, novo pedido e novo lanche, que a gente vai utilizar como condição de parada para laços de repetição. O novo pedido vai ser utilizado para quando o usuário do sistema quiser atender um novo cliente. E o novo lanche vai ser quando o cliente desejar mais de um lanche, né? E a gente também vai ter duas variáveis auxiliares, COD inválido e também QTD inválida, para a gente restringir a entrada de dados inválidos, certo? Por exemplo, o cliente não pode digitar um código que não seja um referente aos códigos da tabela de preços. E uma quantidade inválida seria -1, que não deveria aceitar. Aí de nome, a gente vai declarar um vetor de char de 20 caracteres. E float, a gente vai declarar o quê? O saldo do dia, que é o valor que ele requisitou para exibição no final da execução. E o total do pedido, que vai calcular o somatório de todos os pedidos de um determinado cliente. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? O nosso usuário ele vai poder atender vários clientes num dia. Então a gente vai criar um laço de repetição que vai meio que controlar as sessões do administrador. Ou seja, todo dia ele inicia o sistema e atende vários clientes, até que ele digite o número de sair, né, o código de sair, aí exibe o saldo do dia e ele saia do sistema. Então a gente vai criar um do while com uma condição de parada utilizando a nossa variável novo pedido. Ou seja, se um cliente, se não existirem mais clientes para fazer pedido, a gente utiliza o valor dessa variável para quebrar o nosso laço, né? Então a gente vai fazer o que tem dentro desse bloco aqui, enquanto o nosso novo pedido ele for, deixa eu ver, igual a 1, certo? Então enquanto existirem clientes para ser atendidos, a gente vai executar o conteúdo desse laço aqui. Então vamos lá. Do while novo pedido foi igual a 1.
agora a gente tem que desenvolver o nosso código, né, pedindo os dados e tudo mais, para que a gente trate dessa condição no final da execução, beleza? Então vamos lá. Certo, toda vez que esse laço ele iniciar, será um novo pedido. Então a gente pode colocar isso aqui. Novo pedido. Beleza. Aí, o que acontece quando ocorre um novo pedido? Primeiro de tudo, o novo pedido ele tem que ser inicializado com 0, né? Toda vez que um novo cliente for atendido, a gente zera a variável total pedido e faz o somatório dos lanches desse determinado cliente. Então a gente inicializa ela com 0 aqui. Agora, a gente precisa pegar o nome do cliente para imprimir na nossa nota fiscal, beleza? Então, nome do cliente. Aí a gente dá um scanf, uma porcentagem. Aí a gente vai utilizar um método de captura para considerar o espaço, certo? Esse método aqui ele considera palavras compostas, ou seja, você pode digitar um nome Daniel Brito, ele vai pegar o nome completo. Se você utilizar só o porcentagem S, ele iria considerar só o primeiro nome da string. O que viria depois do espaço ele iria desconsiderar, beleza? Agora o que acontece? Como definido no levantamento de requisitos, cada cliente ele pode solicitar vários lanches. Então a gente pode utilizar outro laço de repetição para fazer essa solicitação, beleza? Essas solicitações. E o que a gente pode fazer aqui? A gente pode utilizar a nossa variável novo lanche como condição de parada para que o cliente ele possa pedir vários lanches até que o administrador digite o código 0, ou seja, o cliente não quer mais pedir nada. Então, enquanto isso daqui for verdade, né, enquanto a condição de parada não for satisfeita, do while, ou seja, enquanto o novo lanche for igual a 1, quer dizer, o cliente quer solicitar um novo lanche, executa o código que está aqui dentro desse bloco, beleza? Agora o que acontece? Aqui a gente já vai ter que começar a tratar dos nossos dados digitados pelo usuário, certo? A gente vai exibir um menu solicitando que o administrador, o usuário do sistema, ele digite o código do lanche que o cliente solicitou. No entanto, ele pode digitar um código inválido. E a gente só pode continuar a executar o programa enquanto o código for válido, certo? Então a gente vai fazer um novo do aqui, que vai executar uma série de instruções aqui dentro, que são os códigos dos lanches do cliente. E a nossa condição de parada, ou seja, ele vai executar esse código aqui, essas instruções, enquanto a nossa código inválido for verdadeira, certo? Enquanto o nosso código inválido for igual a 1, quer dizer que o usuário ele digitou o número errado no teclado e ele vai ter que entrar novamente com esse valor, até que ele digite um valor que consta na tabela de preços, certo? Por uma questão de design, eu já criei uma pequena tabelinha de preços para a gente colocar aqui no nosso programa, que sempre que o usuário for atender um novo cliente, a cada pedido ele exibe essa tabela e a gente captura o código do lanche que o cliente deseja e armazena numa variável para a gente poder fazer o cálculo do preço, certo? Por meio de um condicional aí. Então aqui a gente já pode até receber o nosso código do lanche. Aí a gente vai armazenar na nossa variável code. Beleza. De posse do nosso código, a gente pode verificar se o código digitado pelo usuário é um código válido, né? Ou seja, um código que corresponde a um dos lanches da tabela de preço. Então a gente pode fazer isso aqui. If code for diferente de 1 e code for diferente de 2 e code
for diferente de 3, e COD for diferente de 4, e COD for diferente de 5, quer dizer que ele não digitou nenhum código correspondente à tabela de preço. Então a gente pode setar a nossa variável código inválido como 1, porque setando ela como 1, isso daqui se tornará verdade e o laço vai ser executado novamente, certo? E a gente pode até exibir uma mensagem na tela falando que o código é inválido. Código inválido. Para o usuário saber porque ele está digitando novamente, né? Bom, se isso aqui ocorrer, o código é setado como 1, código inválido. Se ele digitou um código válido, isso daqui se tornará falso. Então, a nossa código inválido vai receber 0. Beleza? Código inválido recebe 0. Por quê? Se ele digitou um código válido, quer dizer que é um código da tabela de preços. Então, a partir daí, a gente quebra esse laço de repetição aqui, porque essa condição vai ser falsa, e a gente pode pegar agora a quantidade dos itens que ele quer desse determinado lanche, certo? Aqui eu errei, aqui não é igual a 1, porque isso daqui é uma operação relacional, né? É de atribuição que a gente quer, beleza? Então, vamos lá. Agora a gente vai receber a quantidade. Outro caso que a gente deve tratar, porque o usuário ele pode digitar um valor negativo, mas a gente não pode aceitar isso. Portanto, a gente vai fazer outro do while, cuja condição de parada é enquanto esse código, QTD inválida, né, que a gente definiu lá em cima, for igual a 1. Enquanto QTD inválida for igual a 1, a gente executa o conteúdo do corpo desse laço de repetição aqui. Então a gente vai fazer o quê? Vai dar um printf, digite a quantidade, e vai armazenar na nossa variável QTD, certo? Agora aqui, o que a gente faz? A gente utiliza um condicional para ver se QTD é menor que 1. Ou seja, a quantidade mínima de lanches que ele pode pedir é 1. Se isso daqui for menor, a gente seta a nossa QTD inválida como 1. Aí faz a mesma coisa do outro. Dá uma mensagem para o usuário. Quantidade inválida. Beleza? E se isso daqui não for verdade, se ele digitar uma quantidade 1 ou maior que 1, quer dizer que é uma quantidade válida. Então a gente simplesmente seta QTD inválida como 0. Por quê? Se QTD inválida for igual a 0, a gente vai quebrar o nosso laço de repetição e a gente pode continuar a execução do nosso programa. Que agora a gente vai fazer o cálculo em si, né, do valor desse determinado lanche que o cliente pediu. Aqui a gente já tem o seguinte, a gente já capturou o código do lanche, que tem o seu respectivo preço, e também a quantidade desse determinado lanche. Então, a gente já pode calcular o valor total do pedido do cliente através de uma estrutura de seleção. Ou seja, a gente pode utilizar o switch case aqui indexando o código. E para cada um dos cases, a gente atualiza o valor total do pedido do cliente. E como ficaria esse switch case? A gente vai indexar o código. E caso o cliente escolha o lanche número 1, o que a gente faz? O total do pedido dele, que no caso, no primeiro lanche, inicializa com 0, ele vai receber o quê? O valor anterior, total pedido, mais o valor do lanche, que no caso o lanche 1 é R$2, vezes a quantidade desse determinado lanche, certo? E a gente dá um break, porque aqui ele só está selecionando um determinado lanche. Para ele selecionar outro lanche, a gente tem que utilizar o nosso laço de repetição, que a gente vai ver mais à frente. Então vamos lá. Se ele escolheu o lanche 1, ele faz isso. Se ele escolheu o lanche 2, 3, 4, 5.
Se ele escolher o lanche 2, o total do pedido vai ser isso daqui, só que o valor... já era 2. Vai ser R$ 2,50. Se for o lanche 3, o valor aqui vai ser R$ 4,00. Se for o lanche 4, o valor aqui vai ser R$ 3,50. Se for o lanche 5, o valor vai ser R$ 3,00. Certo? E com isso, a gente tem o valor total do pedido quando o cliente solicita um determinado lanche. Como eu disse, isso daqui é para capturar apenas um determinado lanche do cliente. Para verificar se o cliente quer outro pedido, a gente deve imprimir uma mensagem na tela, certo? E verificar se ele quer um lanche ou não. A gente pode usar o 1 para o sim e o 0 para o não. E como ficaria isso? Lembrando que aqui é outro caso que a gente deve tratar, porque o 1 representa o sim, o 0 não. Se o usuário, por acaso, digitar um número que não seja esse, a gente não pode continuar o programa, certo? Então a gente tem que solicitar um número válido para que o programa possa continuar. Então vamos lá. Então a gente coloca tudo isso daqui dentro de um laço de repetição, que vai se repetir enquanto o quê? Enquanto a nossa novo lanche for diferente de 0 e novo lanche for diferente de 1, beleza? Aí como ficaria o corpo desse código aqui? Bom, a gente pode fazer uma impressão aqui. Deseja pedir outro lanche. Beleza. Agora a gente exibe printf 1 para sim e printf 0 para não. A gente captura esse valor, a opção que ele digitar aqui, e armazena na nossa variável novo lanche, certo? Que é a condição de parada que a gente tinha utilizado para quebrar o laço de repetição, certo? Que a gente comentou no início do vídeo. Pronto. De posse do nosso novo lanche aqui, a gente tem que verificar se ele digitou o código 1 ou 0, certo? Então a gente faz o quê? If novo lanche for diferente de 0 e novo lanche for diferente de 1, quer dizer que ele não digitou nenhum desses códigos aqui, nenhuma dessas opções. Então a gente vai colocar aqui, imprimir printf opção inválida, certo? E o que acontece? Se a opção é inválida, ou seja, se eu digitar um 1, o 1 é diferente de 0? É. Mas 1 é diferente de 1? Não. 1 é igual a 1. Então, isso daqui vai ser falso. Beleza? Então, ele não vai entrar aqui. Agora aqui. 1 é diferente de 0? É. Mas o 1 é diferente de 1? Não. 1 é igual a 1. Então, ele vai quebrar esse laço, porque ele digitou uma opção válida. E no caso, se ele digitasse 5. 5 é diferente de 0? É diferente de 0. E 5 é diferente de 1? É diferente de 1. Então, ele vai imprimir a opção inválida e vai verificar de novo aqui na nossa condição de parada. 5 é diferente de 0? É. E 5 é diferente de 1? Também é. Então, como essa condição aqui é verdadeira, o laço vai ser repetido de novo. Certo? Então, agora vamos tratar quando ele digitou uma opção válida, né? O sim ou não. Vamos analisar aqui. O usuário digitou 1 para sim e 0 para não, certo? E armazenou na nossa variável novo lanche. Se ele digitou uma dessas opções aqui, quer dizer que ele saiu do laço e agora a gente tem o nosso novo lanche com um valor, certo? Se o nosso valor for igual a 1, quer dizer que o cliente ele quer um novo lanche. Ou seja, esse laço aqui, que fecha aqui e abre aqui, ele vai ser executado novamente.
Ou seja, vai ser exibida a tabela de preços, o usuário vai digitar o código, a quantidade, vai calcular o valor do determinado lanche, certo? Vai armazenar, atualizar o total de pedido, até que ele digite a opção 0. O que acontece quando o usuário digita a opção 0? Quando o usuário digita a opção 0, essa condição aqui não vai ser mais verdadeira. Então o laço vai quebrar e a gente já pode exibir o recibo do nosso cliente, né, com o total do valor de todos os lanches que ele pediu. Aqui eu só vou dar uma quebra de linha para quando a gente for imprimir o recibo ter um espaço. Certo, então a gente pode fazer o quê? Printf, recibo. Aí a gente vai imprimir o quê? O nome do cliente, né? Nome do cliente. Porcentagem S. A gente quebra a linha. Nome. E também o somatório de todos os lanches que esse cliente pediu, né? O total a pagar. RS, porcentagem, ponto 2F, vamos colocar aqui 2 casas decimais. E colocamos a nossa total pedido aqui. Beleza? Agora, o que a gente tem que fazer? O nosso cliente, ele requisitou. O cliente, eu digo o administrador, né, quando você fez o levantamento de requisitos. Ele solicitou que o valor, no final do dia, seja exibido o valor total de todos os pedidos que ele realizou no dia, certo? Então a gente tem que atualizar a nossa variável aqui, saldo do dia. Ou seja, o valor total desse determinado cliente, a gente vai armazenar na nossa variável saldo do dia. E ficaria como? Saldo do dia recebe o saldo do dia anterior, né, mais o total do pedido desse cliente. Aí, enquanto existirem clientes sendo atendidos, esse saldo ele vai ser somado, beleza? Certo. Agora a gente terminou de atender um cliente. Mas e se o usuário ele quiser atender mais clientes? A gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez com os lanches. A gente vai criar um laço de repetição para solicitar uma opção do administrador do sistema, né? Ou seja, o 1, como a gente definiu, vai ser o atender novo cliente e o 0 vai ser sair do sistema. Sendo que, se o usuário digitar uma dessas opções e ela não for válida, quer dizer, se ele digitar um número diferente de 1 e de 0, a gente tem que solicitar um número válido novamente. Então a gente tem que colocar esses pedidos dentro de outro laço de repetição, beleza? E ficaria da seguinte forma. Vou colocar um printf aqui para dar um espaçamento. E o nosso do, ele vai executar o conteúdo desse bloco enquanto o novo pedido, certo? Que é a nossa variável que a gente está usando como condição de parada para quando o usuário não quiser atender mais um cliente, ela for diferente de 0 e diferente de 1. Enquanto isso daqui for verdade, a gente vai executar esse laço. Então a gente pode imprimir na tela aqui. Printf. O que deseja fazer? Beleza. Aí, as nossas opções, definidas no levantamento de requisitos. 1. Atender novo cliente. Quebra a linha. E printf. 2. Sair do sistema. Quebra a linha. A gente captura a opção. Aqui é 0, né? 0. A gente captura a opção digitada, opção, e armazena a nossa variável novo pedido. Novo pedido, certo? Agora aquele condicional para verificar se o usuário ele digitou um código que é 1 ou 0, certo? Se esse código não for uma dessas duas opções, a gente exibe a mensagem
opção inválida e pede novamente. Então, if novo pedido for diferente de 0 e novo pedido for diferente de 1, a gente exibe a mensagem printf opção inválida. Beleza? Bom, se o usuário digitar 1, a gente sabe que isso daqui vai ser falso, porque é uma opção válida, e vai quebrar o laço, e a gente vai fazer o que tiver abaixo desse código aqui. Se ele digitar o número 5, por exemplo, o número 5 é diferente de 0 e é diferente de 1, então é uma opção inválida. Como o 5 é diferente de 0 e diferente de 1, esse laço aqui vai ser repetido novamente, beleza? Analisemos a situação atual agora. O usuário ele digitou 1 ou 0, certo? Então, o nosso novo pedido possui o valor 1 ou 0. Se o valor digitado for 1, a gente vai executar esse laço mais externo aqui novamente, que é o laço que a gente abriu lá no começo, que ele define o quê? Que ele vai realizar um novo pedido sempre que aquela condição for verdadeira. Ou seja, novo pedido, ou seja, um novo cliente, a gente zera o valor total do pedido, pega o nome do cliente, pega todos os lanches que esse cliente desejar, soma, verifica se ele quer o lanche e tal, exibe o recibo, enfim. Aí se ele quiser atender outro cliente, é a mesma coisa. E se ele quiser sair do sistema? A gente tem que tratar daquele outro requisito que ele solicitou. A gente faz simplesmente a impressão do saldo do dia, certo? Saldo do dia. Que foi porcentagem, ponto 2f, barra n, saldo do dia. Pronto. Aí a gente termina o nosso... A gente encerra o sistema. Esse daqui encerra o sistema. E com isso a gente termina o nosso programa. Vamos dar uma recapitulada geral aqui do que a gente está fazendo. Bom, aqui a gente declarou nossas variáveis, beleza? Esse laço de repetição mais externo, enquanto ele for verdade, ou seja, enquanto o pedido, o novo pedido for 1, ele vai ser executado, ou seja, enquanto existirem clientes para serem atendidos, o administrador vai fazer a entrada dos pedidos aqui, né? E o que consiste um pedido? Toda vez que iniciar um pedido, a gente tem que zerar o total do pedido, porque a gente não pode utilizar o total do pedido de um cliente anterior para calcular o total do pedido do cliente atual, certo? A gente pega o nome desse cliente, esse laço aqui a gente utiliza para realizar todas as entradas dos lanches desse determinado cliente, beleza? Esse laço mais interno a gente utiliza para controlar a entrada de códigos inválidos, certo? Ou seja, a gente só sai desse laço aqui quando o usuário digitar um código correspondente na tabela de preços. Uma vez que ele digitou um código correspondente, a gente cai nesse outro laço que ele vai ser executado enquanto o cliente não digitar uma quantidade válida, certo? Ou seja, enquanto a quantidade for inválida, ele vai pedir novamente. Uma vez que ele pede essa quantidade e ela é válida, a gente cai no nosso switch case. O nosso switch case ele vai calcular, vai atualizar o valor do pedido do cliente, caindo nos respectivos códigos dos lanches, certo? Cada lanche com seu respectivo valor, a gente multiplica pela quantidade e armazena de novo na nossa total pedido. Após isso, a gente pergunta se o cliente quer um novo lanche. Aqui nesse laço a gente vai controlar, né, a entrada de códigos inválidos até que o usuário digite um código que seja 1 ou 0. Se ele digitar o código 1, quer dizer que o cliente quer um novo lanche, ou seja, ele vai executar esse laço aqui novamente, exibir no menu, o cliente vê o código que ele quer, enfim. Se a opção for não, esse laço aqui vai ser quebrado e o cliente terminou, está satisfeito, né? E ele vai pagar a conta. A gente exibe o menu, o recibo, quer dizer, o recibo com o nome do cliente e o valor total a pagar. E, como requisito do administrador, a gente atualiza a nossa saldo do dia, para ser exibido no final, certo? Neste laço aqui, a gente verifica se
o usuário do sistema ele quer atender um novo cliente. Se a opção for 1, o laço vai ser executado novamente, conforme a gente viu no começo, né? Se for 0, esse laço vai ser quebrado e a gente vai exibir o saldo no final do dia. A gente pode até testar esse programa agora, para ver se está tudo funcionando corretamente. Na verdade, antes da gente executar esse código, eu notei uma coisa. Sempre que a gente executa esse laço mais externo, a gente captura um número aqui, né, que é a nossa opção, armazena ela no novo pedido e tecla Enter. No entanto, se essa opção for 1, esse Enter está sendo capturado em nome do cliente, ou seja, a gente tecla 1 e já pula direto para código do lanche. Então a gente tem que limpar o buffer do nosso teclado por meio da função stdin, que ela é utilizada especialmente para isso. Quem quiser se aprofundar mais, é só dar uma pesquisada na internet que vocês encontram mais informações, certo? Agora sim a gente pode executar sem problemas. Então vamos lá. Daniel Brito. Tabela de preço. Eu vou querer pastel, vou querer 5 pastéis. Deseja pedir outro lanche? Sim. Eu vou querer um pastel e um refrigerante. Beleza. Deseja pedir outro lanche? Não. Então aqui a gente tem o meu total, né? 5 vezes 2 dá 10, mais o meu refrigerante deu R$13. Então deu certo. Agora vamos atender um novo sistema, um novo uso cliente, testando as nossas restrições, beleza? Vamos testar o João. Código do lanche. Vamos colocar o código 7. Código inválido. Aí a gente exibe de novo, beleza? Então vamos supor que o João pediu um sanduíche. Quantidade menos 1. Quantidade inválida. Deu certo também. Então vamos ver aqui. Pediu 2 sanduíches. Deseja pedir outro lanche? 7. Opção inválida. Então vamos supor que ele deseja pedir um suco. Então é opção 4. Quantidade 1. Deseja pedir outro lanche? Não. Então o João foi 11,50, certo? Então deu certo. Então agora a gente pode sair do sistema. E o saldo do dia foi a soma do meu pedido, que foi R$13, se eu não me engano, R$13, mais os 11,50 do João, que dá R$24,50. Então, nosso sistema deu certo, né? E é isso por hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.